Podemos olhar para o passado e nos lembrarmos de acontecimentos diários que nunca aconteceram. Mas às vezes, uma memória corrompida pode nos levar a um caminho perturbador. É extraordinário pensar que pode haver homens, mulheres e crianças comuns dispostos a acreditar que foram obrigados a participar de rituais satânicos, que foram raptados por extraterrestres e levados em naves espaciais, que tiveram uma vida passada e foram um rei, rainha ou princesa numa época distante. Tudo isso pelo poder da sugestão. Como uma lembrança pode vir a conter fatos irreais? Mesmo quando tais lembranças ameaçam destruir a família e o futuro da pessoa? Quando a maioria das pessoas pensa na memória, acha que passou por uma determinada experiência e acha que a lembrança desse evento fica toda escondida em algum cubículo no cérebro. E aí, quando ela tenta lembrar disso, ela procura por todos os cubículos no cérebro e, por fim, encontra essa lembrança e a puxa para fora. E aí você pode reviver isso como se tivesse colocado uma fita no vídeo. E, na verdade, o que acontece é mais complicado. Nossas lembranças são feitas de pedaços do passado. É por isso que duas pessoas podem acabar com lembranças diferentes do mesmo acontecimento. Eu sou Paige Smith. Eu tive uma experiência com meu irmão quando eu tinha mais ou menos 11 anos. É uma das minhas histórias com ferimentos. Eu sou Mike Smith e minha irmã lembra de coisas que fizemos no passado. E agora vamos ver se minhas lembranças são parecidas com o que ela se lembra. Meu irmão tinha uns 13 anos, eu devia ter uns 11. Eu tinha 13 anos e Paige devia ter uns 10. Era mais ou menos o fim de uma tarde de verão. Fim de verão, agosto, muito quente. Acho que o acidente aconteceu no verão e foi lá pelo meio-dia, um dia muito quente e ensolarado. Meu irmão tinha um carrinho que meu pai tinha feito para ele com um motorzinho atrás. O volante era uma alavanca ligada às duas rodas. Nós estávamos em nosso bairro andando de lambreta. E estávamos andando pela rua do meu bairro. E a Paige estava na garupa. Estava sentada naquele pequeno volante. Estávamos indo para a casa de um amigo meu. E estávamos na contramão. Eu estava seguindo um amigo meu que também tinha uma pequena moto. E um carro vinha descendo a rua em nossa direção. E eu acho que disse, cuidado! Ele parou em cima. Mike acabou desviando. E Paige e eu fomos derrubados na rua. Fui jogada na frente do carrinho e empurrada. Acho que ela nem gritou e também não chorou. Eu só me lembro de ter gritado. Paige acabou ralando o joelho na rua e realmente não era tão grave assim. Eu estava com os pulsos muito machucados e os meus joelhos sangravam. Sabia que estava encrencado. Meu irmão desceu do carrinho e correu para mim e disse, você não conte nada à mamãe e ao papai. Bem, eu vou cuidar disso, vou dar um jeito, não diga nada. Eu estava com muita dor. Acho que ele deu uma olhada e disse, não parece tão mal, a gente vai se safar dessa. Paige estava viva, isso era óbvio, então imaginei que poderia deixá-la e cuidar daquilo depois. Foi isso que aconteceu. Quando Paige estava vivendo esse momento, era verão. Estava quente, ela estava tendo algumas sensações visuais. Ela estava olhando para o irmão e estava olhando para a rua em volta dela e ela estava ouvindo o barulho do carro. Cuidado! Todos esses aspectos diferentes estavam sendo representados em partes diferentes de seu cérebro. Não conte pra mamãe! Há partes diferentes do cérebro para processar a informação visual, informação auditiva, informação emocional. Então o que temos é uma combinação de grupos separados de neurônios trabalhando juntos. Como as diferentes partes da memória são conectadas no cérebro? Uma estrutura chamada hipocampo deve ajudar a uni-las. Pode-se pensar em todas aquelas bolhas de neurônios como bexigas diferentes flutuando. Pode-se imaginar que o hipocampo pega todos os fios dessas bexigas e dá um nó neles. Você só precisa puxar esse nó. E todos os balões necessários descem e você está efetivamente lidando com a lembrança que viveu em algum lugar do passado. Mas é um pouco mais complicado que isso.
Tentar lembrar de uma ocasião em especial onde eu disse a Paige para contar uma mentira para os meus pais é meio difícil. Porque naquela época da minha vida eu devia estar fazendo muito isso. E toda vez que eu andava com algum veículo motorizado, eu caía. Ele deve ter muitas histórias sobre veículos para poder se lembrar em qual eu estou envolvida. Mas posso estar errado? Temos a impressão de que Mike esteve envolvido em muitos acidentes com veículos motorizados. O que acontece quando temos muitos episódios similares estocados na memória é que acabamos nos lembrando do que todos eles têm em comum. Mas a lembrança é fraca sobre os detalhes de um episódio em particular, e isso nos deixa com muitas lacunas. A psicóloga Elizabeth Loftus, há mais de 20 anos, estuda as lacunas de memória. Uma experiência traumática de sua própria infância mostrou a ela em primeira mão as peças que a memória pode pregar. Perdi minha mãe com 14 anos de idade. Ela se afogou numa piscina e muitos anos depois, alguém me disse que eu tinha encontrado o corpo dela. Eu não tinha nenhuma lembrança de ter encontrado o corpo. Mas quando essa forte sugestão me foi dada, eu comecei a visualizar como poderia ter sido. A pessoa que me disse isso parecia tão segura e confiante que eu pensei que talvez eu tivesse mesmo encontrado o corpo. Comecei a agregar outros fatos a essa nova informação. Imagens começam a aparecer no olho de sua mente. Loftus podia se ver olhando para a piscina. A mãe dela, vestida numa camisola, estava boiando com o rosto para baixo. Loftus podia ver o carro da polícia, as luzes piscando e a maca com o lençol branco e limpo em torno do corpo. Atenção todos os carros. Corpo encontrado na piscina da casa do Loftus. Alguns dias depois, essa pessoa me procurou e disse: "Desculpe, me enganei. Não foi você que encontrou o corpo." Mas eu podia visualizar a cena. Elizabeth Loftus criou imagens mentais vívidas, baseadas em informações falsas. Se com o tempo ela esquecesse que esses quadros vinham de sua imaginação, esta cena poderia ter se transformado numa lembrança falsa. Psicólogos como Loftus estão descobrindo que é especialmente fácil esquecer a fonte de nossas lembranças. Muitas vezes sabemos que temos a lembrança de uma coisa, mas nos esquecemos da fonte. Um exemplo disso seria eu ver um acidente. Por exemplo, um carro atravessando o cruzamento com sinal verde. Mais tarde, uma outra testemunha diz alguma coisa sobre passar o sinal vermelho. E assim eu passo a pensar: ah, sim, eu vi um sinal vermelho também. Mas eu esqueço de que a fonte dessa informação não é minha própria percepção. Eu cometo um erro de fonte. Pode criar uma declaração muito convincente que nenhum juiz ou júri vai desacreditar. Saul Kassen desenvolveu um estudo para ver se a perigosa combinação de imaginação e vulnerabilidade poderia resultar não só em confissões falsas, mas também em lembranças com conteúdo e detalhes de coisas que nunca aconteceram. Nossa teoria é que quando você torna uma pessoa vulnerável e apresenta a ela uma prova falsa de culpa, pode fazê-la confessar e, mais importante, pode fazê-la acreditar que fez uma coisa que não fez. Vamos fazer um teste de digitação. O estudo de Kassen envolve 3 indivíduos. Os 2 primeiros estão trabalhando secretamente para Kassen. A terceira inocente acha que está sendo testada em sua habilidade de digitadora. Então, espera um pouquinho. Isso. Uma pessoa vai ler em voz alta uma lista de letras e o outro vai reagir apertando a letra correspondente no teclado o mais rápido possível. As tarefas vão ser compassadas por um metrônomo. O leitor vai passar para a letra seguinte a cada batida do metrônomo. Para tornar as pessoas vulneráveis à manipulação, fizemos as pessoas digitarem num ritmo muito rápido. Isso deixou as pessoas confusas sobre onde os dedos estavam no teclado o tempo todo. F, C, E,
Ponto. Essa era a tarefa e parece bem simples. Eles praticam. Enquanto praticam, o experimentador para e diz: ah, esqueci de um detalhe. Notou as duas teclas Alt ao lado da barra de espaço? É muito importante não bater nelas. Está bem? Porque o programa que estamos usando foi feito de uma forma que, se essas teclas forem pressionadas em algum ponto do exercício, há uma chance do computador travar. E não queremos isso. Está bem? A tecla Alt proibida, era a nossa referência para o crime. Então, agora é para valer. Então começamos a tarefa. L, ponto, travessão, Z, A, travessão, Z, L. Depois de 40, 50 segundos, o experimentador diz: para. Tudo bem. Para um pouquinho, para. Ele está aflito, fica meio agitado. Ele diz: Pressionou a tecla Alt? Acho que não. Tem certeza? Espera um pouco. Ele imediatamente pega o teclado e começa a mexer nele. Puxa. Oh, minha nossa. Droga. Nesse momento, temos nossa segunda manipulação crítica. Ele então se vira para a aliada, a colega estudante do assunto, e diz: Rebecca, por acaso você viu alguma coisa? Porque eu acho que perdi os dados. Eu vi que ela bateu com o dedo meio de lado. Dedo meio de lado? Nesse ponto, a pessoa fica preocupada. A primeira coisa em que estamos interessados é saber se podemos fazer a pessoa confessar. Tudo bem. O experimentador diz: muito bem, isso é um problema. Meu professor não vai ficar contente. O computador perdeu os dados. Vai ter que escrever um recado para o meu professor. Ele vai querer saber Claro. o que houve. Desculpe. Na verdade, bem, eu vou escrever o recado e você assina. Muito bem. Apertei a tecla Alt do computador. E ele começa a escrever à mão uma declaração de comissão padrão. Eu apertei a tecla Alt, travei o computador, dados se perderam. Se perderam. Todos assinaram a confissão. E 2/3 das pessoas também acreditaram que tenham feito a coisa. Descobrimos que mais ou menos 1/3 dessas pessoas não só acreditaram que tinham feito aquilo, mas formaram uma lembrança de como tinham feito. Temos pessoas que disseram: foi quando leu aquela letra que meu dedinho escorregou e foi aí que eu apertei a tecla Alt. Temos histórias elaboradas de como eles cometeram um crime ou como apertaram a tecla proibida, que na verdade nunca apertaram. Fizemos primeiro que confessassem, segundo que acreditassem que tinham feito aquilo e terceiro, que formassem uma nova lembrança sobre a nova crença. Como o estudo de Casem pode ajudar no caso real de Paul Ingram? A vulnerabilidade de Paul Ingram veio do fato de terem lhe apresentado o testemunho de sua própria filha, dele ter sido confrontado pelo pastor da sua igreja, do fato de ser muito religioso, e o pastor, portanto, tinha muito peso nisso. Você pega isso e adiciona provas falsas. Ele tem que reconciliar essa prova falsa com sua falta de memória. E um dos modos racionais de reconciliar essas duas informações é incluir primeiramente o fato de que você deve ter feito, mesmo que não se lembre. Em segundo lugar, uma vez que você admite para si mesmo: acho que fui eu, você tenta gerar e produzir uma lembrança mais elaborada sobre o fato. Acaba produzindo uma lembrança para combinar com a admissão inicial. Legal, obrigado. Se testemunhasse essa cena, do que se lembraria? Me passa o dinheiro do caixa agora, cara. Eu não tô de brincadeira. Vai, O rapidinho. que ia Vamos com poder isso. dizer aos guardas quando perguntassem a você? Aqui está. O que é isso, cara? É tudo que temos. Sei que tem um cofre aí. Vai abrindo. Não temos Chega de papo, cara. Abre logo. A lembrança de uma testemunha pode ajudar a polícia a resolver um crime e um júri a condenar um criminoso. Vamos lá, cara. Abre esse cofre. Não embaça. Rapidinho. Anda, vambora. Sob pressão, como sua memória reagiria? Vamos atrás dele? Não, chamaremos a polícia. Um pesquisador britânico acha que pode ajudá-lo nesse processo. Cara, limparam a gente. O processo de interrogatório nos mostra como a memória pode ser frágil. O que achamos é que temos que desprezar a forma que normalmente conversamos e pegar esse novo modo de falar para que as pessoas possam ser ajudadas a acessar suas lembranças. Os psicólogos desenvolveram uma técnica de entrevista que evita poluir a memória, pois é direcionada a recordações mais precisas.
Esse novo método, chamado de entrevista cognitiva, foi aperfeiçoado e testado no Reino Unido, onde as autoridades o usam desde o começo dos anos 90. Na Universidade de Portsmouth, o psicólogo Ray Bow e outros comparam a entrevista cognitiva com técnicas normais de interrogatório da polícia. Aqui está. O que é isso, cara? Sei que tem um tudo que cofre aí. temos. Vai abrir. Nós não temos cofre. Anda, vambora! Há alguns dias nós mostramos a certos voluntários a gravação em videotape de um roubo numa loja de bicicletas. Hoje chamamos algumas dessas pessoas e entrevistamos umas com entrevista cognitiva e outras com entrevista normal, visando a comparação. Queríamos ver se havia alguma diferença entre as duas técnicas. Na entrevista normal, o entrevistador não dá nenhuma instrução especial ao entrevistado para ajudá-lo a usar sua própria memória. Me dê uma descrição do que aconteceu. Certo. Muito bem. 2 caras entraram. Um deles agitava uma arma para o dono da loja. Eu não ouvi nenhum som. Espere, disse que um deles tinha uma arma? Isso mesmo. O entrevistador aqui interrompe a pessoa mesmo quando estão dando Ele depoimento. disparou a arma? Eu acho que não. São sugestivos ao fazer as perguntas. Estão ansiosos em ir ao centro da questão, ao invés de irem com calma. O cara disse ter disparado a Tá arma? bem. Você pode Ele não descrever? disparou a arma. Não, ele não disparou Ele não a arma. disparou a arma? Não, ele só balançou a arma. Ah, está bem. É um relacionamento muito tenso. O entrevistado não fica muito relaxado. É o primeiro cara, então? A maioria das pessoas tem uma vaga ideia de como usar sua memória para ter um efeito razoável, mas normalmente não produz o tipo de lembrança detalhada que você quer de uma testemunha. Acho que sim, não tenho certeza. Está bem, muito obrigada. Tudo bem. Você está à vontade? Na entrevista cognitiva, fazemos tudo com calma. Estabelecemos um entendimento com a pessoa, pedimos que relaxe, dizemos que é ela que tem a informação, que queremos que conte tudo o que sabe. Você fala. Comece quando estiver pronta. Primeiro era uma loja de bicicletas. Quem tem o poder é a pessoa que está tentando se lembrar e ela tem que procurar em sua própria memória e o entrevistador está lá sentado ouvindo, falando o mínimo possível. Só estamos dando uma direção e dicas do que sabemos sobre a psicologia da Um memória. dos caras foi para o outro lado da loja e passou pelo homem que estava agachado e puxou a arma para o cara que estava atrás do balcão. Depois de nos contarem o que aconteceu em linhas gerais, escolhemos determinadas partes do que disseram e perguntamos sobre essa parte. Concentre-se na arma. Era uma arma de mão. Acho que era preta. E quando as ajudamos a esgotar tudo que podiam lembrar sobre aquela parte, então passamos para uma outra parte, enquanto que na entrevista normal o policial vai para todo lado e de um tópico a outro. É tudo que me lembro sobre a arma. No final de tudo, nós dizemos então, muito bem, trabalhamos muito duro, mas tem mais uma coisinha que queríamos que fizesse. Betty, está dizendo que a última coisa que se lembra é dos 2 caras deixando a loja? Vamos usar isso como ponto de partida. O que vamos fazer agora é trabalhar retornando no tempo. Os dois fugiram juntos e agora eu me lembro muito bem. Lembrança em ordem inversa. Sabemos por experiências em laboratório que quando as pessoas fazem isso, elas vasculham a memória do que aconteceu em detalhes. E por isso, às vezes, gera mais informações. O cara mais magro tinha pego. Estudos mostram que a entrevista cognitiva é mais poderosa que a técnica normal, ajudando as testemunhas a ter uma proporção maior de lembranças corretas. Era maior que uma caixa de troco. Em 1992, a polícia britânica teve a chance de colocar... Pode criar uma declaração muito convincente que nenhum juiz ou júri vai desacreditar. Saul Kassen desenvolveu um estudo para ver se a perigosa combinação de imaginação e vulnerabilidade poderia resultar não só em confissões falsas, mas também em lembranças com conteúdo e detalhes de coisas que nunca aconteceram. Nossa teoria é que quando você torna uma pessoa vulnerável e apresenta a ela uma prova falsa de culpa, pode fazê-la confessar e, mais importante, pode fazê-la acreditar que fez uma coisa que não fez. Vamos fazer um teste de digitação. O estudo de Kassen envolve 3 indivíduos. Os 2 primeiros estão trabalhando secretamente pela Kassen. A terceira inocente acha que está sendo testada em sua habilidade de digitadora. Então, espera um pouquinho. Isso.
Uma pessoa vai ler em voz alta uma lista de letras e o outro vai reagir apertando a letra correspondente no teclado o mais rápido possível. As tarefas vão ser compassadas por um metrônomo. O leitor vai passar para a letra seguinte a cada batida do metrônomo. Para tornar as pessoas vulneráveis à manipulação, fizemos as pessoas digitarem num ritmo muito rápido. Isso deixou as pessoas confusas sobre onde os dedos estavam no teclado o tempo todo. F, C, E, ponto. Essa era a tarefa e parece bem simples. Eles praticam. Enquanto praticam, o experimentador para e diz: ah, esqueci de um detalhe. Notou as duas teclas Alt ao lado da barra de espaço? É muito importante não bater nelas. Está bem? Porque o programa que estamos usando foi feito de uma forma que, se essas teclas forem pressionadas em algum ponto do exercício, há uma chance do computador travar. E não queremos isso. Está bem? A tecla Alt proibida, era a nossa referência para o crime. Então, agora é para valer. Então começamos a tarefa. L, ponto, travessão, Z, A, travessão, Z, L. Depois de 40, 50 segundos, o experimentador diz: para. Tudo bem. Para um pouquinho, para. Ele está aflito, fica meio agitado. Ele diz: pressionou a tecla Alt? Acho que não. Tem certeza? Espera um pouco. Ele imediatamente pega o teclado e começa a mexer nele. Puxa. Oh, minha nossa. Droga. Nesse momento, temos nossa segunda manipulação crítica. Ele então se vira para a aliada, a colega estudante do assunto, e diz: Rebecca, por acaso você viu alguma coisa? Porque eu acho que perdi os dados. Eu vi que ela bateu com o dedo meio de lado. Dedo meio de lado? Nesse ponto, a pessoa fica preocupada. A primeira coisa em que estamos interessados é saber se podemos fazer a pessoa confessar. Tudo bem. O experimentador diz: muito bem, isso é um problema. Meu professor não vai ficar contente. O computador perdeu os dados. Vai ter que escrever um recado para o meu professor. Ele vai querer saber Claro. o que houve. Desculpe. Na verdade, bem, eu vou escrever o recado e você assina. Muito bem. Apertei a tecla Alt do computador. E ele começa a escrever à mão uma declaração de confissão padrão. Eu apertei a tecla Alt, travei o computador, dados se perderam. Se perderam. Todos assinaram a confissão. E 2/3 das pessoas também acreditaram que tenham feito a coisa. Descobrimos que mais ou menos 1/3 dessas pessoas não só acreditaram que tinham feito aquilo, mas formaram uma lembrança de como tinham feito. Temos pessoas que disseram: foi quando leu aquela letra que meu dedinho escorregou e foi aí que eu apertei a tecla Alt. Temos histórias elaboradas de como eles cometeram crime ou como apertaram a tecla proibida, que na verdade nunca apertaram. Fizemos primeiro que confessassem, segundo que acreditassem que tinham feito aquilo e terceiro, que formassem uma nova lembrança sobre a nova crença. Como o estudo de Castem pode ajudar no caso real de Paul Ingram? A vulnerabilidade de Paul Ingram veio do fato de terem lhe apresentado o testemunho de sua própria filha, dele ter sido confrontado pelo pastor da sua igreja, do fato de ser muito religioso, e o pastor, portanto, tinha muito peso nisso. Você pega isso e adiciona provas falsas. Ele tem que reconciliar essa prova falsa com sua falta de memória. E um dos modos racionais de reconciliar essas duas informações é incluir primeiramente o fato de que você deve ter feito, mesmo que não se lembre. Em segundo lugar, uma vez que você admite para si mesmo: acho que fui eu, você tenta gerar e produzir uma lembrança mais elaborada sobre o fato. Acaba produzindo uma lembrança para combinar com a admissão inicial. Legal, obrigado. Se testemunhasse essa cena, do que se lembraria? Quem passa o dinheiro do caixa agora, cara? Eu não tô de brincadeira. Vai, rapidinho. O que ia poder dizer aos guardas quando perguntassem a você? Aqui está. O que é isso, cara? É tudo que temos. Sei que tem um cofre aí. Vai abrindo. Não temos Chega cofre. de papo, cara. Abre logo. A lembrança de uma testemunha pode ajudar a polícia a resolver um crime e um júri a condenar um criminoso. Vamos lá, cara. Abre esse cofre. Não embaça. Rapidinho. Anda, vambora. Sob pressão, como sua memória reagiria? Vamos atrás dele? Não, chamaremos a polícia. Um pesquisador britânico acha que pode ajudá-lo nesse processo. Cara, limparam a gente. O processo de interrogatório nos mostra como a memória pode ser frágil.
O que achamos é que temos que desprezar a forma que normalmente conversamos e pegar esse novo modo de falar para que as pessoas possam ser ajudadas a acessar suas lembranças. Os psicólogos desenvolveram uma técnica de entrevista que evita poluir a memória, pois é direcionada a recordações mais precisas. Esse novo método, chamado de entrevista cognitiva, foi aperfeiçoado e testado no Reino Unido, onde as autoridades o usam desde o começo dos anos 90. Da Universidade de Portsmouth, o psicólogo Ray Bow e outros comparam a entrevista cognitiva com técnicas normais de interrogatório da polícia. Aqui está. O que é isso, cara? Sei É que tem um tudo que cofre temos. aí. Vai abrindo. Abre Nós esse não cofre, temos cara. cofre. Anda, vambora. Há alguns dias nós mostramos a certos voluntários a gravação em videotape de um roubo numa loja de bicicletas. Hoje chamamos algumas dessas pessoas e entrevistamos umas com entrevista cognitiva e outras com entrevista normal, visando a comparação. Queríamos ver se havia alguma diferença entre as duas técnicas. Na entrevista normal, o entrevistador não dá nenhuma instrução especial ao entrevistado para ajudá-lo a usar sua própria memória. Me dê uma descrição do que aconteceu. Certo, muito bem. Dois caras entraram. Um deles agitava uma arma para o dono da loja. Eu não ouvi nenhum som. Espere, disse que um deles tinha uma arma? Isso mesmo. O entrevistador aqui interrompe a pessoa mesmo quando estão dando Ele depoimento. disparou a arma? Eu acho que não. São sugestivos ao fazer as perguntas. Estão ansiosos em ir ao centro da questão, ao invés de irem com calma. O cara disse ter disparado a Tá arma? bem. Você pode Ele não descrever? disparou a arma. Não, ele não disparou Ele não a arma. disparou a arma? Não, ele só balançou a arma. Ah, está bem. É um relacionamento muito tenso. O entrevistado não fica muito relaxado. É o primeiro cara, então? A maioria das pessoas tem uma vaga ideia de como usar sua memória para ter um efeito razoável, mas normalmente não produz o tipo de lembrança detalhada que você quer de uma testemunha. Acho que sim, não tenho certeza. Está bem, muito obrigada. Tudo bem. Você está à vontade? Na entrevista cognitiva, fazemos tudo com calma. Estabelecemos um entendimento com a pessoa, pedimos que relaxe, dizemos que é ela que tem a informação, que queremos que conte tudo o que sabe. Você fala. Comece quando estiver pronta. Primeiro era uma loja de bicicletas. Quem tem o poder é a pessoa que está tentando se lembrar e ela tem que procurar em sua própria memória e o entrevistador está lá sentado ouvindo, falando o mínimo possível. Só estamos dando uma direção e dicas do que sabemos sobre a psicologia da Um memória. dos caras foi para o outro lado da loja e passou pelo homem que estava agachado e puxou a arma para o cara que estava atrás do balcão. Depois de nos contarem o que aconteceu em linhas gerais, escolhemos determinadas partes do que disseram e perguntamos sobre essa parte. Concentre-se na arma. Era uma arma de mão. Acho que era preta. E quando as ajudamos a esgotar tudo que podiam lembrar sobre aquela parte, então passamos para uma outra parte, enquanto que na entrevista normal o policial vai para todo lado e de um tópico a outro. É tudo que me lembro sobre a arma. No final de tudo, nós dizemos então, muito bem, trabalhamos muito duro, mas tem mais uma coisinha que queríamos que fizesse. Betty, está dizendo que a última coisa que se lembra é dos dois caras deixando a loja? Vamos usar isso como ponto de partida. O que vamos fazer agora é trabalhar retornando no tempo. Os dois fugiram juntos e agora eu me lembro muito bem. Lembrança em ordem inversa. Sabemos por experiências em laboratório que quando as pessoas fazem isso, elas vasculham a memória do que aconteceu em detalhes. E por isso, às vezes, gera mais informações. O cara mais magro tinha pego. Estudos mostram que a entrevista cognitiva é mais poderosa que a técnica normal, ajudando as testemunhas a ter uma proporção maior de lembranças corretas. Era maior que uma caixa de troco. Em 1992, a polícia britânica teve a chance de colocar